tinha vários tipos de problemas, etc., inclusive um problema na pele considerável que o debilitava tremendamente. Bom, continuando ainda, ele diz, aliando-se contra a usurpação de Antônio. Eu não sei porque Humberto de Campos chama aqui Marco Antônio só de Antônio, mas, enfim, o nome completo dele era Marco Antônio. Então, ele aliando-se contra a usurpação de Antônio, com os próprios conjurados que haviam praticado o assassínio de seu pai adotivo, suas pretensões foram sempre contrariadas por sombrias perspectivas. Entretanto, suas primeiras vitórias começaram com a instituição do triunvirato e, em seguida, os desastres de Antônio no Oriente lhe abriram inesperados caminhos. Aqui tem um outro aspecto interessante da história, que se Humberto de Campos fosse abrir ponto a ponto, como nós estamos fazendo, seria contraproducente na obra, né? Porque ficaria extremamente extensa. Na realidade, ele fez o Caio Júlio fez um triunvirato entre o Marco Antônio e o Lépido, que é o sobrenome Lépido. Ele fez um triunvirato esperando que esta situação, então o poder dividido em três, pudesse ser proveitoso para Roma. O que acontece? O Lépido, lepidamente, né, como o próprio sobrenome já diz, tentou tomar o poder em relação aos outros dois, tentou tomar o poder, claro, derrubando o Caio Júlio, que era, né, a rigor, o cabeça desta organização. Bom, você tem lutas aí consideradas intestinas, ou seja, internas, né? Verdadeiro aspecto de guerra civil, onde o Lépido perde as batalhas e o Marco Antônio também vai se rebelar, tendo o poder do Egito, com quem ele tinha um namoro, um caso, um affair com a Cleópatra mesma lá da Serpente. E o Caio Júlio também vai ter que se armar e lutar, né, com os seus exércitos contra os exércitos do Marco Antônio, que estavam, na verdade, sendo suportados também pelos exércitos egípcios, que era de comando da Cleópatra. Bom, ambos são vencidos e o Marco Antônio e a Cleópatra fogem para o norte da África. E ele passa a ser o cabeça de tudo e se torna o imperador, considerado o primeiro imperador de Roma. Né? Aí é interessante notar isso porque, apesar desses problemas todos, o Humberto de Campos aí vai analisar fazendo a relação com a questão do nascimento de Jesus. Então, no segundo parágrafo, ele dá a continuidade. Como se o mundo pressentisse uma abençoada renovação de valores... Diga. Posso só fazer para a gente não ir um pouquinho mais longe? Faça. Eu fazer um apontamento aqui que eu achei interessante, né? No primeiro parágrafo, o Humberto Campos ele coloca uma situação que me chamou muita atenção lá no início. Historiadores do Império Romano sempre observaram com espanto o profundo contraste da gloriosa época de Augusto. Por quê, né? Roma surge lá rapidamente, né? Só fazendo com Rômulo e Rêmulo há muito tempo atrás, institui um primeiro momento, ela era uma monarquia, né? Logo depois, inspirada pelas ideias gregas de poder, ela estabelece uma república, a primeira grande república que nós tínhamos, que é considerado o auge do Império Romano, aonde se tem toda uma sedimentação de ideia do que é uma sociedade, porque eles pegam isso do grego, e com toda a base e legislação da república que foi instituída, primeiramente por Sócrates, depois Platão, Aristóteles, tudo isso. Então, o auge do Império Romano, no ponto de vista filosófico-jurídico, se dá na República, né? Essa república que é estancada exatamente por Júlio César, o primeiro imperador que faz o primeiro triunvirato, né, para a tomada de poder, e depois ele é destituído por Brutus, e o segundo triunvirato serve exatamente para ir atrás de Brutus, né, e da equipe que assassinou
Está mais para frente, né? E o mais interessante disso tudo é que se a gente pega um paralelo e fala assim, poxa, por que ele fala surpreendente, né? Porque me chama assim, porque quando o Império Romano entra no Império, embora na sociedade a gente tenha uma ideia de que aí sim o Império cresceu, há uma deturpação muito grande da filosofia romana, né? Dentro que vinha sendo constituída com a República. E aí, em paralelo, o Emmanuel nos traz, isso é a parte histórica, né? Mas se a gente pega Emmanuel em A Caminho da Luz, que ele vem explicar sobre isso, ele fala de todo o trabalho da espiritualidade, aí a gente vê por que o auge do Império Romano é a República Romana. Porque a espiritualidade estava amparando, porque a ideia da formação de Roma, pelo menos para Jesus, vamos dizer assim, o que deixa claro Emmanuel para nós, era a formação evolutiva de um único povo em que nós estaríamos talvez todos falando romano e sendo irmãos, né? Essa era a ideia, todos nós estaríamos falando latim, seríamos todos irmãos numa única... E que Emmanuel fala, se tivesse dado certo, isso seria um pulo muito grande no processo evolutivo planetário. Mas a sociedade romana, e aí palavras de Emmanuel, eivada dos seus vícios e seus ódios, né? Comandada pelos militares, e aí o Júlio César, ela destrói a base familiar. Porque olha que coisa interessante. Emmanuel nos traz esse ponto de vista que, além da questão da República, a estrutura familiar que foi criada por Roma nessa fase da República Romana, né? Quando a gente fala. E aí vem, então, o Império, que é a destruição. E aí que é o que o Emmanuel nos fala assim, olha, já não tinha muito solução, desistiu do plano de Roma, então Jesus vai. E aí que é surpreendentemente, porque já entra num declínio muito grande Roma, com o Império, né, que ainda surge mais algum bom tempo, né, pelo menos 400 anos aí a gente pode falar de Império Romano, mas já é um declínio de toda aquela estrutura que se sucumbe e desaparece, né, praticamente. É interessante a sua... Pessoal, o Márcio quer falar. Márcio. Passaram-lhe a palavra. Desculpa, demorei um pouquinho para achar o mute aqui. Complementando também o que a gente falou, que o Humberto colocou, e você também, Ayrton, né? Acho que a gente entendeu um pouco também a situação dessa turma aí, que na verdade governava, né? Um bom pedaço do mundo à época, né? Então, acho que tem duas coisas interessantes a acrescentar, né, Humberto? Primeiro, o Marco Antônio, aonde o Augusto fez esse acordo de triunvirato, ele estava diretamente envolvido no assassinato de Júlio César, né? E vamos lembrar, então, que Marco Antônio ele foi criado por Júlio César, por isso que acabou recebendo, né, perdão, Augusto foi criado por Júlio César e por isso acabou recebendo, né, o nome dele e era descendente dele. Sim. Ele foi adotado ao longo do... Temos o Ronaldo agora também. Ele teve que fazer um acordo, então, com os assassinos daquele que era seu pai adotivo, né? Então, olha a situação com que ele já tinha. Acho que vale a pena, antes de passar a palavra para o Ronaldo, só um detalhe. Está dando eco de alguém aí. Essa observação do Ayrton, o Ayrton fez várias observações extremamente importantes, e uma delas, os historiadores realmente ficam impressionados com o fato de Roma ter, com toda a capacitação bélica, estratégica, etc., ter sido gradativamente invadida pelos assim chamados bárbaros e literalmente destruída dentro do seu processo de poder. E o Ayrton fez a observação que, trazendo Emmanuel para todos nós, de que, de fato, o grande problema da desestruturação de natureza militar e de toda a sociedade foi a questão da desestruturação da família. É de uma importância fundamental essa observação que Emmanuel faz e que o Ayrton foi muito feliz em nos trazer,
porque nós vamos lá no Livro dos Espíritos e ver que família é uma conquista do espírito no sentido de sair das questões primitivistas do ser. Quando você desestrutura a família, seja individual ou coletivamente, e eu posso dar aí uma opinião de questão pessoal, por uma experiência que eu tive durante muito tempo, já é de conhecimento de muitos dos nossos amigos do centro, mas nós tivemos a oportunidade de trabalhar voluntariamente por uma instituição espírita na penitenciária, no Carandiru, não na casa de detenção, mas na penitenciária. E, pessoal, em relação à questão do efeito família nessas pessoas, eu não vi, com todos, em 12 anos que nós visitamos e fazemos palestras, dávamos passes e tal, dentro da instituição, eu não vi mais do que 5% daqueles que ali estavam que não tinham vindo de família desestruturada. Ou seja, 5%, se tanto, não estavam lá por conta de família desestruturada. Os 95%, se eu não estiver sendo econômico, lá estavam vindo de famílias desestruturadas desde a primeira infância, o que é extremamente considerável e reforça as questões voltadas para a família e no Livro dos Espíritos e na observação de Emmanuel sobre os aspectos dessas conquistas de todos nós como espíritos, né? Saindo do nosso primitivismo e indo para a questão de expiação e provas, que muita gente acha que é ruim, mas é um avanço na questão evolutiva, porque é o segundo estágio que nos permite estar agora entrando para a regeneração. Obrigado pelo tempo. Na verdade, o que eu quero é só fazer uma recomendação. Quem quiser assistir isso que aconteceu no Império Romano, sobre a ascensão de Júlio César, esse triunvirato e tudo, no Netflix tem uma série chamada Roman Empire. A primeira delas é sobre Júlio César. A segunda, depois, se eu não me engano, é Calígula e Nero. Então, eles fizeram uma coisa muito bem feita, muito bonita. Vocês vão ver por que realmente que Júlio César se tornou esse grande imperador de Roma. Mas é muito bem feito isso, tá? Nós gostaríamos de recomendar um outro livro também, bem lembrado da série, Ronaldo, que se chama Os Senhores do Mundo, que é um livro, Os Senhores do Mundo, que é um livro do... Peraí. Aí tá bagunçado. Aí o Humberto falando, aí vocês dois param e aí depois... Nós gostaríamos de recomendar o livro Os Senhores do Mundo, autoria de Hermínio Corrêa de Miranda, que ele faz uma análise sobre as questões reencarnatórias de Júlio César. Júlio César era um indivíduo altamente bem preparado, no entanto, não podemos fazer anacronismo, né? Analisar as questões do hoje, do nível de moral e ético do hoje, nas questões de Júlio César antes de Cristo, né? Ou seja, existiam poderes de força, as questões bélicas estavam numa condição de primitivismo. A gente tem que tomar cuidado quando vai avaliar um nome na história e coisas do gênero. Mas ele vinha de ele é o mesmo espírito que reencarna como um faraó guerreiro, depois como Alexandre o Grande, apesar de ser baixinho, era Alexandre o Grande, depois Júlio César e finalmente como Napoleão. É interessante que você vê uma estrutura de um indivíduo que, ao longo da história, não importa se ele... Nós estamos discutindo aqui se ele tinha lá os seus dons de assassinos em relação às guerras e coisa do gênero. Você vê um indivíduo que ele não se faz de um dia para o outro, né? Nós, como espíritos, nós não nos fazemos de um dia para o outro, né? Há um processo construtivo
seja na questão aí, estamos analisando a questão do Júlio César. Há um processo construtivo, onde essa criatura vem sendo preparada. E como todos nós, ele também, por vezes, tomamos um ponto e damos mais importância a ele, na questão do Júlio César, os aspectos militares, né? Mas era um sujeito de muita fibra. Tanto é que, quando ele vai tomar as Galhas, ele queima os navios e diz, não tem volta, é daqui para frente. Era um indivíduo que tinha um nível de preparo, como o próprio Napoleão teve, né? Ele mesmo, né? O próprio Júlio César, para, inclusive, colocar as questões da República, de novo, lembrando lá o que o Ayrton, as observações importantíssimas do Ayrton, as observações a respeito da República, que o Napoleão, que nasceria, o Kardec nasceria exatamente durante o período napoleônico, levaria as estruturas republicanas para os países. O que aconteceu? Ele acabou, não é, dando mais valor no ponto da questão militar e deu no que deu, conforme a gente já sabe da história. Tem mais alguma observação ou eu continuo a leitura? Mas, de qualquer modo, mesmo o Código Civil napoleônico é a base estrutural do Código Civil da sociedade existente hoje, do Brasil. O Código de 1916, por exemplo, era a cópia do Código Civil napoleônico. E o de 2002 é só uma estruturação alterada. Então, mesmo com tudo isso, esse espírito nos trouxe para a sociedade como um todo uma estrutura normativa que é a base do que se fala hoje de propriedade, o que se fala hoje de casamento, o que se fala hoje, toda a parte civil, de estrutura civil, veio. Quer ver que não é só um espírito, não é só ruim ou só bom, né? Essa observação sua eu acho de extrema importância. Por quê? Muito bem observado, de novo, para o Ayrton, porque nós não somos só o equívoco, não é? Às vezes, na vida privada, de empresas privadas, você faz um trabalho excepcional, mas você comete um equívoco, não cumpre um gol em um ano, alguma coisa, de repente o executivo pode demiti-lo, porque não alcançou os resultados que ele esperava. Quando nós estamos diante das questões evolutivas, essa situação não é a mesma coisa que uma empresa privada, que se você não cumpriu os gols, apesar de todo o seu histórico, né, é melhor dispensá-lo. Na realidade, nós somos verificados, analisados como um todo. Isso eu digo analisado por uma questão consciencial, né, onde, dentro da estruturação de um indivíduo ou de cada um de nós, se nós formos analisar, nós temos muitas coisas positivas que, por vezes, encobrem de longe os equívocos, não todos, talvez, mas encobrem muitos desses equívocos por uma questão de inexperiência. Porque, a rigor, nós erramos por não sabermos fazer direito. E, à medida que vamos, né, praticando, vamos diminuindo essas questões desses equívocos. Continua ou não? A coisa está boa hoje, hein? Olha, avisa aí o pessoal, né? Quem quiser, é só levantar a mãozinha, viu? A minha está levantada aqui, gente. Não é como o Ayrton fez, não. Primeiro bota a mãozinha, né? Ele não esperou, ele foi antes da mãozinha. Mas o André está querendo falar. É o Tom. André é o Tom. Oi, gente. Tá sem o microfone está mute. Tom. Alguém está me ouvindo agora? Tá. Só para complementar, se alguém quiser procurar algum historiador da época, eu já comentei é um livro bacana, ele puxa um pouco para o lado judaico, mas Flávio José, ele deixou uma obra gigantesca, ele tem muita coisa interessante, vale a pena ler, porque ele é um historiador da época, tá?
Ele não puxa muito para o lado cristão, não, mas dá para entender uma visão geral da época, como as coisas funcionavam na época. É muito interessante, vale a pena. Vale a pena. Ele é um historiador da época pós, assim, 30 anos, 20 anos pós-Jesus. Tá? É basicamente isso só. Bom, então, continuando. Alguém mais quer dizer alguma coisa? Não, vai lá, Humberto. Marisa, não quer? Então, continuando. É como se o mundo pressentisse uma abençoada renovação de valores no tempo, em breve todas as legiões se entregavam sem resistência ao filho do soberano assassinado. Uma nova era principiara com aquele jovem enérgico e magnânimo. O grande império do mundo, como que influenciado por um conjunto de forças estranhas, descansava numa onda de harmonia e de júbilo depois de guerras seculares e tenebrosas. É de impressionar, se nós pararmos para pensar, a aproximação da era do Cristo, né? Ou seja, a aproximação de Jesus e dos espíritos que o acompanhavam, fazendo a alteração relativa à vibração planetária, não só em Roma, planetária. Há uma alteração, de fato, na situação como um todo. Não dá para se imaginar o que seja, não é? Há algo, talvez, vou usar assim de uma analogia, uma comparação simplória, por não ter nada, pelo menos que me passe agora, melhor. Deve ser alguma coisa superior a isso, mas aquele período natalino, quando nós começamos a vivenciar o Natal, ou próximo dele, aquele estado que as pessoas começam a se colocar por interesse de lembrar das pessoas, e manda-se alguma mensagem, ou um presentinho, ou a reunião em família, ou qualquer coisa que seja sair de nós mesmos em relação ao outro. Nós já verificamos uma alteração no clima, de uma maneira generalizada. Claro, não dá para todas as pessoas. Tem gente, às vezes, que diz, olha, eu não gosto desse período. Claro, é uma questão respeitável, mas é algo assim, só para fazer uma analogia grosseira do que pode ter acontecido na época em relação à influência tanto da vinda do Cristo e dos espíritos que estavam com ele, como já os espíritos reencarnados aqui, que tinham como missão, né, se encontrarem com Jesus, porque não foram só os apóstolos, porque junto com os apóstolos tinham mais 70 e tinha um outro grupo de 500. Então, era um volume de espíritos que reencarnaram, aguardando a chegada do Cristo, e muitos reencarnaram, inclusive, antes, preparando o caminho, abrindo o caminho, porque esse momento de importância para a coletividade planetária, e aí nós falamos de todas as dimensões relativas ao planeta, não só essa que nós nos encontramos, mas as dimensões também daquilo que a gente chama de desencarnado, né? O ponto é toda essa estruturação para esse momento, que é um momento glorioso, de alteração, né, daquilo que se tinha como conhecimento, vamos utilizar das leis mosaicas, mas não só, mas o que se tinha de conhecimento, o que se tinha de prática, de humildade, de amor, de exemplo. Há toda uma estruturação, não existe um plano B. Se não der certo, a gente manda outro. Não tinha outro para vir. Era o Senhor planetário que estava chegando. E aí, Humberto de Campos é muito feliz nessas colocações da alteração do tempo, da vibração, da onda. Ele diz da onda de harmonia e de júbilo, né, que depois das guerras todas que já haviam se metido no mundo, principalmente principiado por Roma. Continuando, por toda a parte levantavam-se templos e monumentos preciosos. É a expressão do ser na condição ainda da materialidade. Nós, por vezes, precisamos nos expressar
o nosso sentimento, e por isso ele é muito respeitável nas questões, por vezes, ainda de imagens, de templos ou de outras situações que atendam à necessidade do indivíduo ou do grupo de indivíduos. Por isso que todas as manifestações de religião, ou melhor, de religiosidade, elas são respeitáveis, porque diz respeito, porque fala do íntimo da criatura, do sentimento da criatura, que ainda precisa se externar em coisas ligadas aos aspectos materiais. Não tem absolutamente nada de errado, né? Porque se nós temos um nível de conhecimento e de estudo em relação à nossa proposta como espíritas, outras criaturas em outros núcleos mantêm determinadas estruturas que está de acordo com não estão menos evoluídos, simplesmente está de acordo com o momento daquele espírito. Alguém quer falar? Não. Então, vamos continuar. Eu acho legal você ter colocado isso, Humberto, porque as pessoas normalmente, quando estão nessa encarnação, numa prática, né, de uma religiosidade top de linha, como nós espíritas nessa encarnação, costumamos, às vezes, criticar aquilo. Então, voltamos ao passado, né, de querer essa separação, e a gente sabe que está tudo certo no seu momento atual, né, para aquele grupo de espíritos que está fazendo isso ou aquilo, né? Não tem críticas, não tem nada errado, está tudo certo. Patrícia quer falar. É que me veio à mente a mensagem carinhosa de Jesus, né, que se vê em João 14:27, quando se fala assim, o hino de uma paz duradoura começava, é como se Jesus já dissesse para a gente, a minha paz vos dou. Então, é essa coisa assim de já, não é contaminar a palavra certa, mas já pairar sobre toda aquela comunidade, sobre toda aquela população, essa mensagem de paz que o mestre viria em seguida nos proporcionar. Até porque ele mudou o mundo, né? Você tem antes e depois dele. É impressionante, é um marco, né? Realmente é um marco. E eu sequer posso imaginar como é que deveria ser a atmosfera que as pessoas que estavam com um nível de maior sensibilidade poderiam perceber. Porque a gente também tem que considerar o seguinte, era uma época muito primitiva. Muitas pessoas não tinham a sensibilidade aguçada daqueles que vieram com verdadeiras massas que vieram preparando a chegada de Jesus, né? Claro, mas deve ter sido algo assim que é inimaginável para nós. Imagina você estar ali diante de Jesus, né? Se as pessoas se beneficiavam, se curavam tocando na veste dele, ou mesmo sem que ele estivesse sendo tocado ou presente. Vale lembrar a questão da fé do centurião, quando o centurião fala com ele pedindo ajuda para o servo e diz o senhor, eu sou um centurião é um senhor de centúrias, seria um sargento que ele comandava uma centúria, 100 homens. Ele diz, eu mando o soldado fazer isso, eu mando fazer aquilo, etc. Né? E se o senhor quiser, se o senhor ordenar, mais ou menos nessa terminologia, o meu servo será curado. Tanto é que Jesus disse que nunca tinha visto alguém com tanta fé. E a cura acontece à distância, como também acontece com a filha de Emmanuel, né? A cura acontece à distância. Não há um atendimento de natureza direto, ou seja, a capacidade desse espírito, né? Desse espírito crístico. Ayrton, alguma observação, não? Eu só tenho uma assim, antes do Ayrton. Estávamos aqui comentando, acho que anteontem, sobre essa coisa do campo vibratório, né, do médium. Foi no sábado, né? Depois da mediúnica, não comparando com Jesus, mas lembrando de Chico, né? E pessoas, eu nunca fui
nunca conheci Chico pessoalmente, mas pessoas que foram me diziam que chegavam perto da casa dele, já sentiam aquela emoção devido às vibrações do lugar, né? Quando estavam próximos dele, tinham essas sensações maravilhosas, né? Essa sensação vinda do campo vibratório daquele médium. Então, imagina Jesus, né? A experiência era alguma coisa do tipo: você estava fora do planeta. Essa era a sensação, estar fora do planeta. Em algumas vezes, comentando com colegas, esta foi uma conversa que nós tivemos. Era uma sensação de estar deslocado do planeta, o nível de vibração era de uma suavidade, de uma sutileza, que essa era a impressão que, pelo menos, eu e alguns daqueles que estavam juntos sentíamos, não só na presença dele. E também, não imagina se a capacidade de um espírito desse, né, a gente não tem então ideia do que seja um Jesus, né, do que devia ser o nível de radiação, né, de um espírito como um Jesus. Eu vou retomar aqui desde o início do parágrafo. Por toda parte levantavam-se templos e monumentos preciosos. O hino de uma paz duradoura começava em Roma para terminar na mais remota de suas províncias, acompanhado de amplas manifestações de alegria por parte da plebe anônima e sofredora, por parte do povo anônimo. A cidade dos Césares se povoava de artistas, de espíritos nobres e realizadores. Em todos os recantos permanecia a sagrada emoção de segurança, enquanto o organismo das leis se renovava, distribuindo os bens da educação e da justiça. É impressionante isso, né? No entanto, o inesquecível imperador era franzino e doente. Os cronistas da época referem-se, por mais de uma vez, às manchas que lhe cobriam a epiderme, transformando-se, de vez em quando, em dardos dolorosos. Otávio nunca foi senhor de uma saúde completa. Suas pernas viviam sempre enroladas em faixas e sua caixa torácica convenientemente resguardada contra os golpes de ar que lhe motivavam incessantes resfriados. Com frequência, queixava-se de enxaquecas que se faziam seguir de singulares abatimentos. Devia ter, né, Marisa, também alguma obsessãozinha aí que nunca é demais, né? Não poupa ninguém. Não é possível ter tanto poder, ter lutado com tanta gente e não sobrar coisa nenhuma. Por isso que aqui, quando ele diz, quando ele se queixava de enxaqueca e alguma coisa, não quer dizer, né? Já não vamos extrapolar, hein, pessoal? E quem tem a enxaqueca esteja obsidiado. Não vamos extrapolar. É só que o indivíduo tinha aí uma série de situações para administrar como coletivamente, né? Então, responsabilidade coletiva, e principalmente com as questões de muita dureza para poder comandar tudo isso. A gente vê que ele se meteu em duas guerras civis e coisas assim complicadíssimas de administração. Mailton. Não, pode continuar, quer que? Não, se você tiver alguma observação ou mais alguém. Não, estou tranquilo. É tão bonita essa parte do jeito que o Humberto Campos nos traz que... Parece um poeta falando, apesar de ser um contista. Diga. Não, só confirmando que quando Jesus veio, né, e toda a situação do mundo na época, né, que a gente está comentando aqui, as coisas que esse imperador aprontou, né, não é à toa que ele tenha tantos espíritos acompanhando ele, porque a gente vai ver um pouquinho mais para frente a situação depois com a filha, né? O triunvirato, ele acabou acabando com ele e dando no que deu por conta da briga que ele, quando o Marco Antônio foi para o Egito, né? Que o Humberto contou no começo, ele começou a namorar a Cleópatra, e a Cleópatra já tinha tido um filho
do antigo namoro dela com Júlio César. E o nome dele é Cesarião. E aí o Augusto pegou e falou assim, pô, eu preciso logo eliminar essa situação, porque vai que esse Cesarião aí, por conta do nome dele, né, que ele carregava, o nome de Júlio César, ele pode assumir alguma coisa. E ele, durante toda a vida, os absurdos que ele foi fazendo para se manter no poder, só para a gente ter uma imagem, né, da época em que Jesus veio à Terra, como é que eram, e aí fica muito mais fácil entender quando ele fala aquela parte, então, que a gente estuda, né, do camelo passar pelo buraco da agulha. Na realidade, que é bem observado, Márcio, o poder é uma coisa fascinante, porque, às vezes, o poder, a fama, né, o dinheiro, às vezes não necessariamente estão todos juntos. Só o poder pode fascinar, porque o indivíduo, ou o dinheiro fascina, ou o sucesso fascina, e por vezes você vê quadros, né, onde o sucesso não está acompanhado da receita financeira, mas o indivíduo se fascina por ele de tal maneira que não é necessariamente a questão do ganho, mas a questão do holofote, né? A questão da iluminação, das preferências ou do reconhecimento, mesmo que seja passageiro. Nesse particular, nós tivemos depois, na história de Roma, um desastre atrás do outro. Bom, então eu vou continuar se não tiver mais observação, continuo no... Acho que o Márcio observou muito bem, especialmente porque o Império Romano ele tinha uma dependência muito grande do Egito, né? O Egito ele era o celeiro, todo alimento ele era produzido ali, então para você alimentar todas aquelas tropas, que acho que é o grande ponto, era a produção do Egito. Tanto que, na realidade, esse filho de Júlio César com a Cleópatra foi quando, na campanha de Júlio César, quando Ptolomeu II, que era o irmão da Cleópatra, toma o poder, o Júlio César vai, e aí, para ver o que estava acontecendo, é tomado, preso lá no Egito, e aí se macumuna com Cleópatra para matar o Ptolomeu, o irmão, né, que era uma criança, né? E aí põe no... Quer dizer, como isso tudo... Aí depois vem o Marco Antônio, que fica lá, que também tem um caso com a Cleópatra. É tudo uma coisa meio desestruturada. Realmente, a gente vê a desestruturação muito clara, né? A Cleópatra não devia ser um veneno, né? Ninguém resistia à mulher. E depois ela engana Marco Antônio, dizendo que ia suicidar-se, né? Vamos fazer um pacto suicida, né? E aí ele se mata realmente e ela não, né? Bem lembrado. Ela é um veneno. Ela era mesmo. Bom, continuando, não somente neste particular padecia o imperador das extremas vicissitudes da vida humana. Ele que era o regenerador dos costumes, o restaurador das tradições mais puras da família, o maior reorganizador do império, foi obrigado a humilhar os seus mais fundos e delicados sentimentos de pai e de soberano, lavrando um decreto de banimento de sua única filha, exilando-a na ilha de Pandatária por efeito de sua vida de condenáveis escândalos na corte, sendo compelido mais tarde a tomar as mesmas providências em relação à sua neta. Devia ser uma coisa absurda, porque a gente já sabe das histórias de Roma, né? Das Saturnálias, que da onde derivou o carnaval, não só no Brasil, mas da onde deriva o carnaval, que eram festas assim, festas e festins lamentáveis em relação a qualquer questão de ética, moralidade, etc. Imagina, para ele botar as duas para fora, imagina como devia ser o nível da coisa. Saturnália devia ser refresco perto do que elas deviam arrumar na corte. Aí ele notou que a companheira amada de seus dias se envolvia na intimidade doméstica em contínuas questões de envenenamento dos seus descendentes mais diretos, experimentando ele, assim, na família,
a mais angustiosa ansiedade do coração. É complicado, né? De novo, família desestruturada, imagina como é que pode ser determinado tipo de governo, por melhor que ele tenha sido. Deve ter havido uma série de situações que a história não alcançou. Porque quando você tem uma vida desestruturada dentro do lar, não é possível ser um indivíduo comedido nas ações quando nós estamos na sociedade maior, né? Continuo? Faltam alguns minutinhos, né, para a gente encerrar. Tem a Patrícia e o Márcio que quer falar. Patrícia primeiro. Patrícia, fala aí. Ok, eu vejo aí nas entrelinhas, né, aquela lição de que o poder do mundo, ele não é necessariamente a ausência dos desafios, né? Que ele tinha enormes desafios no campo familiar e a doutrina espírita, ela vem nos esclarecer que o lar é onde nós encontramos muitas vezes os maiores desafios, porque é no lar que muitas vezes nos deparamos com espíritos que estão magoados com algumas ações que a gente cometeu no passado, né? Márcio. Estudando tanto aí, a gente está lendo nesse capítulo um pouco a história aí do Augusto, né? Não tem como a gente não trazer um pouco isso para a nossa realidade até hoje, né? Então, às vezes, ao descrever aqui a primeira vez que eu li, eu falei assim, nossa, mas que situação, ele realmente estava com aquela... Estava acompanhado de uns espíritos não muito assim, agradáveis, né? Mas não era só isso, não. As atitudes da vida dele, e como acontece conosco hoje, são elas que às vezes levam a esses desenlaces, né? Então não vamos esquecer que a filha dele, depois ele passou por essa situação aí onde ela parece que tinha uma situação que ela gostava mais, tinha esse lado sexual dela era meio ativo, né? Mas porque ela também foi obrigada, nos seus 3 casamentos, a casar com pessoas que ele mandou de puro interesse político dele, né? Então, assim, também todo o desenrolar da situação da vida dele também, todas essas lamúrias aí que são descritas aqui, são por conta também das decisões que ele tomou ao longo da vida, né? É só acrescentar um pouco isso. Muito bom. Mais alguém? Lilian, tá gostando, Lilian? Sandra, tem alguma coisa? Demais, gente. Que aula. Obrigada mesmo. Vocês são muito inteligentes, de verdade. Estou muito feliz. Tá muito quente aí? Tá começando a dar uma esfriadinha. Mas assim, bem leve. Leve brisa. Então venha logo para cá, porque aqui tá fervendo. Eu tô bebendo. Mas tá gostoso ainda. Daqui a pouco vem frio, bombando. Quer dar boas-vindas a Samara. Quem mais entrou hoje? O Sandro, a Tanit. Gostou, Tanit? Gostou? Lourdinha também entrou hoje. Entrou no... 2? 42. Não, são 47, é porque alguém faltou. São 48. Nesse momento. A turma está com 48 alunos. O Ayrton está fora aqui. Sandro também entrou hoje. Sandro também entrou hoje. Sandro já é do KSSF desde que a gente nasceu lá na Rio Ouro, né? Mas ele passou uma temporada fora, agora morreu de saudade e voltou. Humberto, é melhor o Ayrton fazer agora a prece final, porque você tem que se preparar agora para o segundo shift. Humberto é uma pessoa, um trabalhador que ganha muito bem, por isso ele tem essa coisa, entendeu? De fazer aula, depois fazer palestra, muito bem pago. É verdade. Então, gente, olha, depois a gente vai passar para vocês os livros, a série, o nome da série, né, no Netflix, tudo que foi informado hoje que a gente pode melhorar, né, o nosso conhecimento quanto a essa parte. E semana que vem a gente continua com o Humberto e Ayrton ainda, que eles estão indo direitinho nessa pesquisa aí. A gente deve muito lá em Roma. É verdade.
Seria muito bom todo mundo assistir a série, viu? Olha, É bem eu queria interessante mencionar mesmo. uma coisa. Bem Segundo o interessante. próprio Chico, milhões e milhões daqueles espíritos que estavam lá em Roma estão encarnando aqui nos Estados Unidos. O próprio É Chico óbvio, falou né? É isso. só olhar o esporte deles. Só falta dar Também esporte. eu vim da Bahia, só para... Não, eu Pois não é, minha tenho... filha, mas- Eu não tenho dúvida, e eu digo isso, que os Estados Unidos é o novo Império Romano. Pode ver a águia, Absolutamente. pode ver construir Absolutamente. estrada, é só estrada, Olha militarização. a potência Tudo. bélica. E talvez o presidente seja o Augusto. Porque o que ele... Acho que Não, desculpe. É o Nero. acho que pela genialidade me parece mais, talvez, assim, Calígula. Bom, Humberto, você se lembra quando surgiu esse papo, quando o Trump foi eleito aqui, todo mundo falou esse papo do Nero. Você se lembra disso? Você lembra. Eu fui um. Aí eu levei o maior tapa na cara espiritual, vamos dizer assim, através Por causa do livro. daquela... Você sabe o que eu estou falando? E o Márcio Sim. sabe também. Que Nero está muito melhor do que nós podemos imaginar. Acabou. Ele está da sementeira de luz. Você vai lá na página 503, 504, 505, você vai saber onde está Nero. Cidadão luxemburguense que foi para o Brasil com um trabalho muito importante. Depois vocês olham isso lá. Vale uma observação, acho que o Ayrton lembrou muito bem. Numa das noites a gente falou a respeito com o Chico sobre o Paulo. O Paulo, que era o apóstolo dos gentios. E a gente disse, Chico, o Paulo era um indivíduo muito firme, né? Tinha que ser, né? Imagina, o período que ele viveu, quase 2000 anos atrás. Ele era um indivíduo muito firme. Quando ele reencarna como Lutero, ele era um indivíduo muito firme também, não é? Aí o Chico disse assim, mas o que vocês querem? 1000 e poucos anos para mudar alguém é muito pouco tempo. E tem gente que quer fazer reforma íntima em 2, 3 anos. Aliás, 1000 anos é um dia, né? Pois é. É um dia, se você pegar, a Bíblia está escrito lá, 1000 anos é um dia para Deus, né? É. Vamos.